transferência dos irmãos Brazão para presídios federais fora de Brasília. Quem segue aqui é o Rivaldo, aquele chefe da época da Polícia Civil. Ele segue aqui na capital, mas os outros foram para outros lugares não revelados, até por questões de segurança. Os influentes Brazão é uma das matérias que ele publicou, na foto inclusive Eduardo Cunha, né, ex-presidente da Câmara dos Deputados. A notícia mostra que os Brazão, seja o Chiquinho, seja o Domingos, eles têm uma rede de contatos na política fluminense que ela é muito extensa. Se a gente for pegar, a gente tem pelo menos os últimos 4 governadores do Rio de Janeiro sob esse espectro de influência dos Brazão. Não é que eles mandam no governador, mas eles têm o dedo de pitaco no governo. Secretários. O Domingos se tornou conselheiro do Tribunal de Contas durante a gestão Pezão, em 2015. Tem parceria com o Bernardo Rossi, que foi secretário do Cláudio Castro. No governo Sérgio Cabral, que eu acho que a gente precisa citar aqui, o governo da pacificação, da ocupação das comunidades pelas polícias, foi onde eles mais cresceram. Foi na época em que a polícia subiu o morro para enfrentar a traficante e ficou a milícia. Dá para dizer que eles são milicianos? Até agora, o que o relatório mostra é que eles têm uma ligação muito forte. Precisa a justiça condenar. Mas o que o relatório mostra até agora é isso. E voltando para a política, o Wilson Witzel, o Eduardo Paz, que o próprio Chiquinho foi secretário do Eduardo Paz. O próprio Chiquinho, pessoa física. No próprio agora, CPF, até esses dias, né? Saiu em fevereiro. Então, você tem tudo isso, e fora como é que eu vou dizer, o segundo escalão, que são os assessores de gabinete, que seja no Tribunal de Contas, seja na Alerj, é uma teia de amizades que começa na ajuda social, que é a fundação que eles têm no Rio de Janeiro. Conta essa história que é interessante. A Fundação Leão 13, né? Tem a Leão 13 no governo do estado e tem a associação, uma associação sem fins lucrativos que eles usam para fazer trabalho social, que já recebeu batida da Justiça Eleitoral. Achou cadeira de roda do SUS, achou remédio, receita, isso tudo está no relatório da PF. E é o reduto eleitoral que eles só liberam alguns nomes para ir lá pedir votos, ou seja, eles controlam os votos naquela região. Exatamente, é como qualquer região em que o Estado não está presente. Cria-se um poder paralelo, seja ele advindo do Estado, seja ele o tráfico de drogas, e você precisa pedir a autorização para entrar. E já houve mortes de pessoas que não tiveram essa autorização e decidiram concorrer a si mesmo. Sim, sim. Há relatos de candidatos que foram hostilizados. O Chiquinho diz que brigou com a Marielle uma vez só, naquele 26 de maio, que foi o dia da votação. Mas não se pode esquecer da Cidinha Campos, se não me engano, que aí foi o Domingos que ameaçou. E no relatório da PF também tem uma suposta ameaça de Domingos Brazão a um colega de Tribunal de Contas. Vou começar pelo Neto, vou fazer doer, vou ser cruel, alguma coisa nessa linha. O do Neto, certeza, o outro. Eu não me lembro a frase exata, mas a gente tem todo essa pressão digna de Poderoso Chefão, de qualquer filme do Coppola. E também, no caso da Marielle, aquele álibi que ele usou, né, nessa declaração dele, de que foram parceiros, inclusive contra o Crivella, foi ali, não foram parceiros. Né? A iniciativa do Crivella contrariava os dois lados. No caso da Marielle, porque eliminava também a questão da utilização social da área. Né? E no caso do Brazão, porque impedia que ele usasse a área como ele queria. Então não houve nenhuma aliança, houve dois interesses que convergiram contra você fazer arranha-céus ali. Não é? E ele utiliza isso para dizer que ele foi um aliado da Marielle. Não foi. Ele próprio, que não podemos esquecer também, que é um homicida, porque ele matou já uma pessoa. Né? Domingos, né? O Domingos. Em circunstâncias que a gente pode ter uma ideia, né? Agora conhecendo a rede protetora da Delegacia de Homicídios do Rio, né? Ele matou uma pessoa com um tiro na nuca e disse que foi legítima defesa e ficou por isso mesmo. E a pergunta a se fazer não é nem quem está nessa teia, é quem não está. Quem não está nessa teia? Porque chega no momento onde a gente não sabe o que é o Estado
o que é a milícia, de tão conturbada que está a situação no Rio de Janeiro hoje. E, assim, na minha concepção, o que aconteceu, por exemplo, para Marielle ter sido morta, talvez não tenha sido um fato em si, mas tenha sido um grande recado da milícia para o PSOL, que se estavam vigiando, se infiltraram lá no PSOL, o Laerte, né, salvo engano, se infiltrou no PSOL, a esposa dele se filiou ao PSOL para vigiar, para ter informações, para passar para Domingos Brazão, segundo o relatório da Polícia Federal, um ano antes, e 4 anos antes já tinha gente ali para saber, para passar informação. Foi um recado de que quem mandava é a milícia, que não adiantava o PSOL se levantar, o PSOL combater e tal, e escolher uma. Pode ser isso, André? Pode ser. Aí escolheram uma preta da comunidade, porque não ia dar em nada. Imagina, daqui a pouco ia engavetar, né? E tinha o chefe da Polícia Civil lá, o Rivaldo, para ajudar, e o delegado lá, o Geniton, para ajudar, o inspetor Marcos para ajudar, fazendo um trabalho de contra-investigação e que não ia dar nada. Ia ser mais uma preta que ia ser assassinada e não ia dar nada com nada. Só que, como eu sempre falo, se lascaram. E essa é a indignação, esse é o espanto desse grupo criminoso. Por quê? Foram pegos. Estão presos 3, por enquanto, em presídio de segurança máxima. E ao invés da Câmara de Deputados Federais passar um recado para a sociedade, chancelando o trabalho da Polícia Federal, que está sendo feito, e muito bem feito, o pedido da Procuradoria-Geral da República, porque Alexandre de Moraes fez o que fez, mandando prender, foi porque foi provocado pela Procuradoria-Geral da República. Mas não. É mais fácil criar factoides e criar um recadozinho para Alexandre de Moraes, do que de fato, de verdade, encarar que a bandidagem verdadeira no Brasil não está na comunidade, não está nas regiões pobres, está nos ambientes de poder. E quando chega neles, aí não. Espera, calma, está sendo muito apressado, vamos ver mais, vamos ter que ver o relatório, vamos discutir, vamos conversar, não é assim. Isso é uma vergonha. Mas é um reflexo da sociedade. E que mostra que essa teia que o Breno falou está embrenhada em todos os campos do poder. E acredito, inclusive, e não só no Rio de Janeiro. E tem que ser debatido e tomado posições no sentido de não só combater o crime em si do duplo assassinato de Marielle e Anderson Gomes, mas também de confrontar essa situação. Só que para confrontar essa situação no Rio de Janeiro, a União, o Estado Federal, a União, tem que ir a fundo e intervir. É claro que se o Congresso Nacional deixar, né? Senão, não vai. Eu acho que no frigir dos ovos vai ser aprovada pela Câmara, pelo Congresso, a prisão dos irmãos Brazão. Não vi nada de consistente na defesa do Brazão, a não ser o mesmo discurso de sempre, né? Que ele não refuta as provas, né? Que são muito contundentes. Acho que o pessoal vai se preparar nesse fim de semana, vamos ver como é que eles vão emergir depois do feriado, mas não conseguem sustentar essa reversão. Dizer que o procurador-geral, como eles estão alegando, pediu mais diligência, pediu porque o processo não é só esse que determinou a prisão, tem muito mais coisa. Por exemplo, esse depoimento do Rony Lessa, ele tem um potencial para desbaratar todo esse processo do Rio de Janeiro, se quiser ir a fundo, não é? Eu vi que na matéria já do Breno, já aparece ali uma figura que eu estava esperando aparecer, que era a figura que compromete o Ministério Público Estadual do Rio com essa rede de solidariedade criminosa, essa rede de reciprocidade, né? Então já aparece ali o nome do então Procurador-Geral do Estado, o Eduardo Gucem, que foi um homem de forma
não se dá nem para falar de assertiva, mas de forma agressiva, sabe, contundente, se colocou o tempo todo contra a federalização, chegou a chamar a Raquel Dodge de reincidente, termo que se aplica aí a criminosos, né? Pelo fato dela insistir na federalização ainda no mandato dela, né? Então, isso tudo está florescendo agora, quer dizer, está em ebulição nesse momento, apenas com nesse estágio da fala do Rony Lessa, que já tem muitas provas que corroboram ela, porque senão eles não teriam prendido, não é? Então, não é um episódio qualquer para que se caia nesse discurso, quer dizer, a pessoa se defende com esse discursinho patético aí do Chiquinho Brazão. Bosco, te perguntar sobre transferência dos irmãos Brazão para outros presídios federais. Acho que é uma medida sempre adotada para presos de alta periculosidade, mas, sobretudo, também por evitar ou reduzir os riscos de queima de arquivo, né? Porque eles estão com 2 caixas pretas poderosas, né? E esse sistema do Rio de Janeiro já mostrou que ele queima arquivo sem nenhum problema. A caixa preta são os 2 irmãos. Os 2 irmãos. Entendi. Né? Então a transferência deles para presídio de segurança máxima obedece a esse critério. Primeiro, são considerados de alta periculosidade. E em função também disso, eles têm o risco, tenta-se reduzir o risco de uma queima de arquivo. Você vê que o capitão Guimarães, que era o chefe do escritório do crime, foi lá, foi queima de arquivo também, era o chefão e tal, foi embora. E você vê que no processo da Marielle, eles rapidamente eliminaram os intermediários, o Macalé, que foi quem recebeu a encomenda e repassou, já foi rapidamente queimado, né? Então eu acho que tem... Né? Hein? Morto. E eu acho que tem esse sentido e dá a dimensão do que é a participação desses 2, Brazão, nesse episódio todo, e outros que ainda vão aparecer, além do de Marielle, né?